Olá, eu me chamo Caroline, tenho 33 anos, sou casada, meu marido é o Diego. Nós temos 3 filhos. O Gustavo está com 3 anos e meio, uma gravidez muito tranquila, é uma criança super saudável, né? Ele nasceu com 4,160 kg e 54 centímetros de parto normal. 1 ano e meio depois, então, a gente engravidou novamente, né? E veio o bebê Rafa, que é um anjinho, né? Aos 2 meses de gravidez eu tive um aborto espontâneo. 9 meses depois do bebê Rafa, nós engravidamos a Isabela. Faz 6 meses que nós a conhecemos e que ela também foi morar com o seu irmãozinho. Desejamos muito essa gravidez, a Isabela. Nós fizemos a primeira eco, estava tudo bem, então nós contamos para a família e nós já vimos o coraçãozinho bater. Foi aquela alegria, né, de receber a notícia tão esperada. Naquela ecografia morfológica do primeiro trimestre, e meu marido estava junto comigo, né, nesse momento, e no final o Dr. Sérgio pediu para a gente esperar numa salinha, então ele conversou com a gente. Ele visualizando aquele exame, ele não podia ter certeza, mas tudo indicava para a síndrome de Patau. Ele falou, não, eu vou explicar, e ele foi bem cauteloso e foi explicando aos poucos, mas aquilo, tudo um certo momento, eu não ouvia mais. Em seguida que nós saímos do exame, o Dr. Sérgio já ligou, né, para nossa médica, nós fomos até a maternidade Santa Brígida, assim, já atendi um caso dessa síndrome, eu lembro das palavras dela, assim, incompatível com a vida. A gente não conseguia nem olhar direito para essa criança, para esse bebê, mas você não precisa levar essa gravidez até o final, né? Isso não era uma alternativa para nós. Então nós saímos da maternidade mais chocados ainda. A gente fica realmente sem chão. Eu lembro que eu e o Diego, à noite, nós nos abraçamos e pensamos, bom, não importa o que vai acontecer, a gente, em momento nenhum, a gente tira a vida dessa criança, ela vai ter a vida que ela, o tempo dela, né? E passados dias eu fui estudar mais sobre essa síndrome, fui pesquisar, eu me revoltei com Deus, porque as perguntas vieram, por que a nossa família? Por que comigo? Mas depois eu aceitei, pensava assim, não, busque a essência disso, né? Busque se conectar com o momento que ela vai ter aqui. Então eu não sabia quando seria o momento da Isabela, se eu chegaria a conhecê-la. E, enfim, eu sabia então o que eu queria. Eu queria passar o maior tempo com a Isabela, o máximo possível, e bem. E essa aceitação foi o que facilitou todo o processo. Então, eu aceitei a Isabela da forma que ela era. Aceitei a síndrome, não amava a síndrome, não amo a síndrome que ela teve, mas eu aceitei a Isabela do jeitinho que ela era. Se ela fosse passar mais uns dias comigo, eu ficaria feliz. E iria amá-la da melhor forma possível. Então eu conversava, eu cantava pra ela. Então a gente começamos a ir bastante pra praia no final de semana. E ali em contato com o mar, respirar e poder sentir a Isabela e me conectar comigo mesma. Isso ajudou bastante também. Procurar um lugar que me aconchegasse, assim, né? Então nós encontramos uma forma de estar assim com a nossa família, o tempo que fosse, nós 4, né? Gustavo, o Diego, eu e a Isabela. Então a gente curtiu muito. E aos poucos, então, a gravidez foi evoluindo. E eu confesso que chegou ali no 5º mês, me veio uma onda de angústia, assim, porque era a partir desses meses, normalmente, que as crianças vieram a óbito, né? Então eu fiquei muito, muito nervosa. E a minha irmã me levou para uma terapia mais intensiva, assim. A gente fez uma constelação familiar, então a gente constelou o caso da Isabela, e para mim aquele momento foi muito, muito, muito bom, apesar de ser assim, difícil de encarar tudo aquilo, mas eu pude entregar tudo, né? Ali eu chorei, ali eu entreguei, ali eu confiei realmente e respirei para continuar avançando um pouco mais, né? Depois de um certo tempo, me permiti rezar da seguinte forma: eu entregava a Isabela nas mãos de Deus, no colo de Maria, não importasse o que acontecia. Eu estava confiando, amando ela o máximo possível, né,
da forma que eu podia naquele momento. E só rezava assim que se ela fosse de nascer e ficar por uma sonda ou algo parecido, assim, que ela não sofresse e que a gente tivesse condições emocionais para lidar com tudo isso, que Deus me preparasse para esse momento. Mas o milagre, assim, que eu pedia era que no momento certo eu descobrisse se era uma menina para eu pôr um nome e que eu pudesse segurar ela nos meus braços. Que a gravidez chegasse até o final, eu pudesse ser o maior tempo com ela. E a gente, quando pensa em milagre, a gente pensa em algo assim tão grandioso, assim, mas o milagre acontece pequenas coisas no dia a dia. Então eu descobri que ela era uma menina, mala de Isabela. Eu não tinha feito enxoval para Isabela. Eu falei, não vamos fazer enxoval nenhum, mas eu preciso sim comprar roupinha para enterrá-la. Na terceira vez eu consegui, comprei uma roupinha. Então, eu lembro que a minha ginecologista falou assim, não fale muito pro Gustavo da Isabela, porque depois como é que você vai trabalhar com isso, com ele depois, né? E eu falei, não, o Gustavo sabe da Isabela e sempre vai saber, como ele sabe do bebê Rafa, eles pertencem a essa família. E esse pertencimento é muito importante, de trazer isso, né? E então o Gustavo, ele brincava com a Isabela da barriga, ele desenhava na minha barriga, ele colocava adesivos na barriga. Qualquer momento ele falava, mas será que a Isabela gosta disso? Não sei o que, Isabela, mamãe. Passou dos 5, 6 meses, o Dr. Sérgio, na verdade, até falou pra gente dos cuidados paliativos, que eu poderia escolher como seria esse parto, como a gente gostaria que tudo isso ocorresse, e eu fui pesquisar mais sobre isso. Então, insights, assim, de mães que já passaram pela mesma situação, conhecer alguns direitos, assim, que a gente tem, né? Enfim, chegou o momento da Isabela vir ao mundo. Eu estava em casa, fui conversando com a médica, ela foi me orientando, ficar o máximo possível em casa. Ao mesmo tempo em que eu estava feliz que eu ia conhecer a Isabela, eu sabia que era o momento em que eu precisava entregá-la. E eu queria muito um parto normal, novamente, porque eu queria estar bem para poder enterrá-la. Chegando lá, eu estava com 8 de dilatação. Aquele dia a maternidade estava bem cheia. Então nós fomos para uma sala cirúrgica até. Eles não conseguiram entrar em contato com a minha ginecologista. Eu fui com a médica de plantão, um anjo de pessoa. A equipe foi maravilhosa, assim, para me atender. Desde o começo, na carteirinha estava escrito, né, que a Isabela tinha a síndrome, que tinha um protocolo. Eles perguntavam sempre como é que queria, como é que seria. Eu fiz no banquinho e vinha aquela contração forte, eu estouro a bolsa. E a gente ia conversando comigo, me acalmando. O momento chegou, a Isabela nasceu. Eles não cortaram o cordão e então ela ficou nos meus braços. E eu lembro que eu falava, tá tudo bem, filha, tá tudo bem, fica tudo bem. Mamãe te ama, papai te ama. O Diego tava junto comigo, nós ficamos ali, segurando ela e olhando pra ela, pra cada detalhe do seu rostinho, pra cada detalhe da sua blusinha. Ela era muito pequena. O pediatra estava ali junto, né? A gente já tinha pedido que não queria que levasse pra UTI, porque eu não tenho curtido ela, assim, né? Então eu fiquei ali com ela. O médico falou, olha, tua placenta não saiu, preciso tirar. E eu subi, fui pra maca, aí o Diego colocou ela no meu colo, enquanto, né, finalizava ali o processo. Aí as médicas nos deram licença, nos deixaram a sós. A gente ficou ali com ela, se conectando o máximo que podia. Até que o Diego falou assim, bom, eu acho que agora já foi. Eu acho que ela já não está mais aqui. Daí a pediatra entrou, aí verificou o coraçãozinho, os batimentos não haviam mais. Realmente ela já tinha ido. Então a gente teve ela por 40 minutos, né? Eu queria muito que o Gustavo pudesse estar presente, tivesse segurado a Isabela também, mas não sei se era possível, eu também não fui atrás disso, assim, a minha preocupação dali pra frente era melhorar, ficar bem, para poder fazer o enterro da Isabela. Aí nós pedimos pra uma enfermeira trazer a Isabela pra gente ver, a gente colocou uma roupinha nela, a gente olhou cada detalhe do seu corpo, assim, e a gente vê que aquilo que realmente havia deformações no rosto, mas aquilo não assustava de jeito nenhum. É tanto amor que transborda, assim, que não percebe isso. E nós batemos foto,
Da Isabela a recuperação foi muito rápida, outro milagre, né? Que a gente acha que é uma coisa natural, mas eu considero uns pequenos milagres do dia a dia. A gente estava sentindo uma paz muito grande, assim. Eu lembro, fomos na funerária da Isabela, né? O seu corpinho que estava ali. E ela estava tão bonitinha, vestidinha, né? Com seu vestidinho branco, pequenas flores delicadas, uma touquinha com seu nome bordado, naquele caixão branquinho. A família preparou homenagens de tudo que foi possível. O padre pôde estar presente e nos acalentou com suas palavras. Teve muito canto, homenagens bonitas assim, né? E balões brancos. A Isabela teve tudo melhor que a gente pôde dar naquele momento. Nós nos despedimos e ele falava: mamãe, a Isabela virou um anjinho, né, mamãe? Sim, Gustavo, a Isabela virou um anjinho e ela tá sempre em nossos corações. Mas só no teu, né, mamãe? Porque ela não pode estar no teu e no meu ao mesmo tempo. Eu peguei 60 dias de afastamento do trabalho. O luto não é nada fácil, né, para se passar, mas é importante sentir, chorar quando é necessário, gritar, falar sobre o assunto. Nos permitimos sentir. A Isabela, tenho certeza que ela nos trouxe uma nova forma de olhar para a vida. A gente não tá no controle das coisas e olhar para o que é essencial mesmo. Uma coisa que foi muito difícil, assim, na maternidade, eu não estava com o meu bebê. E eu estava num quarto, num corredor, e eu estava escutando o choro de crianças durante a noite inteira. Eu acho que deveria existir, sim, um local mais reservado para mães que perderam seus filhos, né? Que no parto ali, que não foram pro quarto com os seus filhos, que não vão para casa com os seus filhos. Tem que existir um pouco mais, assim, desse cuidado. Então, sim, tem na internet, tem muita rede de apoio também entre mães, né? Existem livros também e a gente pode buscar ajuda, né? Tive apoio com a psicóloga, eu tive uma rede de apoio de orações intensas, tinha pessoas que eu nem conhecia que estavam rezando por mim, pessoas que me mandavam mensagens. E quando a gente compartilha, para mim foi muito bom ouvir de outras mães pelo que passaram, como elas reagiram, o que foi bom para elas, e isso me ajudou muito. Nós decidimos sim deixar que todos ficassem sabendo da Isabela, porque quando uma criança vem ao mundo, você, como mãe, você quer assim, compartilhar essa alegria com todos. Então, soube separar assim essa síndrome e viver com a Isabela, com a essência dela, né? E aquilo nos trouxe muita alegria. A gente compartilhou com todo mundo e as pessoas, sabendo tudo isso, rezavam muito por nós. Fiquei pensando no que eu poderia dizer para outras mães que passam estão passando pela mesma situação que eu já passei e que tantas outras mães passaram. Você não está sozinho. Não está sozinho. Você não é a única, não é a primeira e não vai ser a última mãe que vai gerar uma criança com uma síndrome. Então eu queria tanto ter filho e eu tive, né? Tenho 3 filhos e sempre falo isso. Tenho o meu Gustavo, o Rafa, a Isabela, cada um tem o seu lugar